Levítico 19:9. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Oremos. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, a ajuda do Espírito Santo, para que o nosso coração seja uma boa terra e para que a Tua palavra, como uma boa semente, caia em nosso coração, produzindo fruto na nossa vida, conforme a verdade da Tua palavra e a vontade do Senhor para nós. Livra-nos de distrações, abençoa as nossas crianças, abençoa os adolescentes, os jovens, os adultos, os mais maduros, abençoa todo o Teu povo com uma porção da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode estar à vontade, papai e mamãe, ajude a sua criança agora a prestar culto reverentemente ao Senhor nosso Deus. Imagine o israelita que teve uma boa colheita. Imagine o israelita que teve uma boa colheita ouvindo esta lei sendo pronunciada. Ele acabou de encher os celeiros. A terra foi abençoada. Precedeu a essa bênção o trabalho, primeiro de preparar a terra, o trabalho de plantar, a expectativa de ver o fruto, olhando para o céu, esperando as chuvas, pedindo a Deus que mandasse as chuvas, enfim. E então, quando viu o seu campo produzindo, viu a sua eira produzindo trigo, viu a sua vindima produzindo uvas, antecipou uma boa colheita e obteve uma boa colheita. Então ele faz planos, como você faz planos. Ele imagina que com aquela boa colheita, aquele muito trigo, aquela muita uva, ele teria sucesso, ele teria êxito, ele ia levar uma boa colheita para casa, ele iria abastecer os seus celeiros. Talvez o israelita estivesse pensando assim, que estava na hora de finalmente mandar pintar aquela parede do fundo da casa, ou o outro estava pensando assim, que ele iria, como disse aquele homem da parábola de Jesus Cristo, fazer celeiros maiores e abastecê-los e dizer para sua alma: alma, tens bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. E então ele escuta ser pronunciado da parte do Senhor o seguinte mandamento: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos. Quer dizer, não devo colher tudo o que eu plantei? Sim, exatamente isso que quer dizer. Não devo colher tudo o que eu plantei. Preste atenção, o mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho. Quer dizer, colheita a menos? Sim, quer dizer colheita a menos. O pano de fundo desse mandamento também é digno de consideração, porque ele representa algo da relação entre Deus e Israel no tempo do Antigo Testamento. Muitas vezes Deus diz isso na lei, ele diz: a terra é minha e vocês estão ocupando a terra que não é de vocês. Vocês estão ocupando a terra que eu estou temporariamente cedendo. Eu estou emprestando essa terra. É como se Deus colocasse uma relação onde Ele é o proprietário e a nação de Israel são os arrendatários da terra para o uso da terra, não posse, a terra pertence ao Senhor. E de alguma maneira essa lei mantém essas coisas em linha, sem desajustes, sem fuga, disso que deveria estar constantemente na lembrança, na consciência da nação que estava usando a terra que pertence ao Senhor. Mas tem uma coisa muito maior do que isso, obviamente. A lei de Deus não é dada somente para esses propósitos de alinhamento, ainda que isso não deva ser descartado. Tem uma finalidade obviamente maior, porque a lei de Deus, como a própria lei declara, foi dada para o nosso bem. Foi dada para a educação do nosso coração, foi dada para a instrução da nossa vida. Então, quando Deus diz assim, não colha o campo inteiro,
Deus está dando alguns preceitos que significam modéstia, simplicidade, contentamento, liberalidade e algo muito difícil para os descendentes de Adão e Eva, que é sair de uma lógica puramente, quando não puramente, majoritariamente egoísta. Você entende isso a partir desse texto que eu estou tentando trazer a mensagem dele hoje de manhã? Olhe para cá, irmão. Você entende isso a partir desse texto? O texto não é uma lei arbitrária, uma ordenação puramente mesquinha. Foi dado para o nosso bem, para a instrução do nosso coração. O que você acha que o israelita que teve uma boa colheita sentiu? Ele sentiu avidez. Ele sentiu o desejo de ter mais, como muitos. Aliás, esse espírito é passado de geração em geração entre os filhos de Adão e Eva. Ele é passado entre nós e faz com que a gente queira, quando a gente tem mais, que a gente queira ter ainda mais. Alguns querem ter mais para gastar, outros querem ter mais para guardar. Não importa, a gente quer ter mais. E aqui você encontra um princípio didático, educativo, da parte de Deus, que direcionou o Israel antigo, como direciona quem faz uma leitura adequada, espiritual da lei de Deus no tempo de hoje. Eu quero repetir sobre modéstia. Sabe por que a modéstia? Modéstia porque a gente não precisa, como é libertador entender isso, a gente não precisa satisfazer a cada sanha, a cada ímpeto de consumo, de posse, de bens, de coisas que nos são oferecidas. Eu ouvi isso recentemente de uma pessoa que eu conheço muito bem. Foi oferecido um negócio de comprar um carrão daqueles que chama atenção no trânsito. Mas a pessoa a quem eu conheço teve o discernimento de pensar assim, mas eu não preciso de um carrão. Não é proibido ter, não é ruim ter. A pessoa teve a lógica de pensar, mas eu não preciso disso. Modéstia. Simplicidade. Simplicidade como algo de um valor, meus amados, tão grande, porque deixa a nossa vida de fato mais leve, menos presa à opinião alheia, mais livre, inclusive para que a gente possa chegar ao coração desse texto. Estamos aqui ainda nas considerações iniciais. Modéstia, simplicidade, contentamento. Você conhece contentamento na sua vida? Você tem essa experiência de ter contentamento no seu coração? Porque quantas vezes a gente fica absolutamente inquieto, nunca o que temos está bom, sempre tem algo melhor, nada nunca satisfaz, o coração nunca se aquieta. Falta contentamento. E eu me lembro de um versículo que fala: contentai-vos com o que tendes, sejam os vossos costumes sem avareza, perto está o Senhor. Modéstia, simplicidade, contentamento, liberalidade. Sabe por quê? E aqui eu já estou dando algo mais do coração da mensagem ainda, mas a gente vai ver isso novamente. Por que Deus gostaria tanto que nós fôssemos generosos? Porque Deus é generoso. Está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 8, versículo 9. Vós conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, pobre se fez. A generosidade do Senhor Jesus. Então, por que a Deus apraz encontrar esta qualidade dos seus filhos? Porque assim nós refletiremos quem Deus é. Quando somos mesquinhos, quando somos apegados a essas coisas, cheios de avidez por elas, não estamos sendo como Deus. Ah, se Deus fosse poupar, então Deus teria poupado Jesus Cristo em vez de sacrificá-lo por nós. Ah, se Deus fosse economizar bênçãos pobres de nós, o que seria de você se Deus decidisse não gastar generosamente as bênçãos dele com você? Ai de ti, ai de mim. A generosidade de Deus é o que nos sustenta, é o que nos mantém em pé. A generosidade de Deus provê as nossas necessidades. Nós, talvez, não sejamos generosos. Deus sempre, sempre é. Se Deus fosse pensar no rendimento dos investimentos dele, a terra ia estar à míngua. Mas Deus é generoso. Deus quer que sejamos generosos. A lei da generosidade está estabelecida aqui, porque Ele é. E Ele quer que nós sejamos um reflexo da sua imagem e da sua semelhança.
E eu já apontei, e não vou entrar em muitos detalhes também por causa do tempo, mas porque isso ensina a sair do egoísmo, um impulso tão irrefreável, herdado de Adão e de Eva, mas que tanto desfigura a imagem de Deus em nós. Então eu quero traduzir esse texto, quero ler o texto mais uma vez e traduzi-lo em 3 princípios. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. E Deus assina: eu sou o Senhor seu Deus. Princípio primeiro: não gaste, não retenha tudo que Deus te dá só com você mesmo. Aquilo que Deus tem dado para você, não é dado só para você. O Senhor Jesus revela na sua palavra que o dinheiro pode ocupar um papel terrível no coração das pessoas. Preste atenção no que eu estou dizendo. O Senhor Jesus revela que as posses e bens e riquezas podem ocupar um papel terrível no coração das pessoas. E Ele alerta. Ele, quando pregou a parábola do semeador, ele disse que o coração, que é como a terra cheia de espinhos. Você se lembra do que o Senhor Jesus disse naquela ocasião? Ele disse que as riquezas, o fascínio das riquezas, sufoca a mensagem do Evangelho de produzir fruto naquele coração. Em nenhum momento ele terá sido mais claro, o Senhor Jesus, pelo menos como eu penso, quando ele disse que ninguém pode servir a 2 senhores, e emendou bem específica e diretamente: não podeis servir a Deus e a Mamon. Numa quarta-feira, se não estou enganado, foi no mês de setembro, eu preguei mais detidamente sobre isso. A mensagem está lá no YouTube, está no Spotify se você quiser escutar. Eu tentei fazer naquela mensagem um paralelo entre Deus, Jeová, o nosso Deus, e Mamon como um falso Deus. Mamon, eu estou dizendo, as riquezas como um falso Deus. E o que eu tentei mostrar, e eu quero repetir um pouco daquela mensagem aqui, é que esse falso Deus das riquezas, ele faz, como um falso Deus faz, promessas e ameaças. E com as suas promessas ele tenta nos envolver, e com as suas ameaças ele tenta nos capturar, ele tenta nos reter. O dinheiro diz assim para mim e para você, todos os dias da nossa vida ele diz: eu sou poderoso. Ele se põe como um Deus, porque ele diz para o nosso coração: eu sou poderoso. Até o músico desse mundo escreveu: a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então até o mundo incrédulo que não tem Cristo conhece e reconhece essas coisas. O dinheiro, ele tenta, não é propriamente o dinheiro, é o nosso coração em face do dinheiro, mas para fins de entendimento, digamos, o dinheiro tenta se apresentar para nós como poderosíssimo, como aquele que consegue dar as coisas, como aquele que constrói as coisas, como aquele que tem o poder. O dinheiro diz para o coração: eu sou o provedor das suas necessidades. Não é isso que o dinheiro diz para o nosso coração? Ele diz: se você tem que comer, você precisa de mim para comer. Se você tem que morar, você precisa de mim para morar. Se você vai ter roupas para cobrir a sua nudez, você precisa de mim para cobrir a sua nudez. Isso e tanto mais. Ele consegue julgar o nosso coração para um lado e para o outro, inclusive fazendo-nos acreditar o seguinte: se eu tivesse mais, a minha vida seria tão diferente. Não é isso que ele diz para o nosso coração? Ele diz: se eu tivesse mais dinheiro, a minha vida seria mais tranquila. Quando não diz: se eu tivesse mais dinheiro, a minha vida seria mais feliz. Se eu tivesse mais dinheiro, eu teria mais paz. Não é assim que ele nos engana, queridos? O dinheiro diz assim, veja como ele se apresenta como um falso Deus e um Deus terrível. Ele diz assim: pode confiar em mim. Pode confiar em mim. O dinheiro diz assim:
A minha presença traz paz ao seu coração. Ele não se apresenta como um Deus? O dinheiro diz assim: busque-me, busque-me, tenha mais de mim. E quanto mais de mim você tiver, mais recompensas eu te darei. Ele se apresenta como um Deus ao nosso coração, porque ele diz assim: veja que coisas maravilhosas eu dou para aqueles que me buscam e me alcançam. Gente, parece até um versículo, só que invertido. Ele diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Opa, peraí, quem disse isso foi outra pessoa. Ele diz: eu recompenso quem me alcança. Ele praticamente diz: quem me alcança é mais inteligente do que quem não me alcança. Quem me alcança é mais disciplinado. Quem me alcança é mais bem-sucedido. Quem me alcança é melhor gente do que quem não me alcança. Eu estou dizendo novamente, o dinheiro se apresenta como um Deus terrível para o nosso coração, que diz: eu sou poderoso, eu provejo as suas necessidades, você pode confiar em mim, a minha presença traz paz ao seu coração, quem me busca tem recompensa, quem me alcança é bem-aventurado. O dinheiro diz: olha para quem tem. Veja como é feliz quem tem. Veja que coisas, que recompensas. Ele diz mais. Ele diz: veja como eu sou bondoso para aqueles que me adoram. Veja que qualidade de coisas. Veja que conforto admirável. Veja que prazeres extravagantes. Veja que viagens instagramáveis eu proporciono para aqueles que com lealdade me buscam. Dinheiro diz assim para o nosso coração: se você não me buscar, se você me perder, eu vou te detonar. Se você me perder, eu estou dizendo, ele faz promessas e ameaças, ambas são terríveis. Ele diz assim: se você me perder, coitadinho de você. Porque quem me perde, perde tudo. Quem me perde, perde o que tem e o que não tem. Perde os amigos, perde o futuro, perde a reputação. Veja como é miserável quem não me tem. Veja o que eu faço com quem não me busca. Afinal, o homem que escreveu isso não é crente, mas até um relógio errado diz a hora certa 2 vezes por dia. Então, de vez em quando acerta. Até um relógio quebrado. Ele disse: a força da grana que ergue e destrói coisas belas. E sem a ajuda de Jesus Cristo, essas mentiras ou nos desviarão ou nos atormentarão. E como a gente lida com esse negócio todos os dias, é verdade, a gente não anda mais com moeda no bolso. A minha avó usava um porta-níquel, eu nem sei mais onde a gente acha isso para comprar. Antigamente, 10 anos atrás, a gente andava com dinheiro em papel no bolso. Eu sabia que a garoupa era uma nota de 100, raríssima, né? O peixe raríssimo. A onça pintada era nota de 50, o mico-leão dourado era nota de 20, a arara era nota de 10, a garça era nota de 5, a tartaruga era nota de 2, e você ainda lembra do beija-flor, da nota de 1 ainda? Sumiu. Todas essas espécies estão em extinção. Virou Pix. Virou QR Code, virou um número na tela, não mudou absolutamente nada. Nós continuamos lidando diariamente com o Deus Mamon, com as suas promessas, com as suas ameaças, e com o fato de que nós precisamos de alguém mais forte do que Ele, para vencê-lo em nosso favor, e só um é mais forte do que Ele, o Senhor Jesus Cristo.
Permita-me ser insistente e dizer novamente o texto. Eu quero que esse texto entranhe no seu coração. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Parece ser um mandamento agrário, de mínima importância, intransponível para a nossa realidade tantos séculos depois, mas Deus assinou esse mandamento, Ele rubricou do lado. Ele escreveu, Yahvé, eu sou o Senhor, seu Deus. É um princípio de modéstia, de simplicidade, de liberalidade, de generosidade, de educação financeira. A Bíblia fala tanto sobre isso. E ao mesmo tempo que a Bíblia fala tanto sobre isso, tanto nós precisamos aprender sobre isso. Já terá dito alguém com muita propriedade, dívida, escute bem, essa frase não é minha, essa frase é de alguém, preste atenção. Dívida é aquilo que a gente faz, gastando aquilo que não tem, comprando o que não precisa, para impressionar gente que não importa. Talvez não se aplique à totalidade dos casos, mas se aplique em alguma medida a boa parcela deles. Eu quero traduzir este princípio dizendo o seguinte, em poucas palavras: não gaste tudo o que Deus te dá. Não, pastor, eu não gasto, não, eu guardo. É a mesma coisa. Não colha até a última espiga. Não corte até o último cacho. Eu sou o Senhor, seu Deus. Segundo princípio, seja intencionalmente generoso. Seja intencionalmente generoso. Existe algo na nossa mentalidade comum, cultural, popular, social, que faz com que a gente pense, e as mudanças das últimas décadas parece que estão galvanizando, fortalecendo, endurecendo isto. Que a generosidade é uma obrigação daqueles que têm muito. E a recepção, o recebimento da generosidade é o que se aplica aos demais. Não sei se você leu sobre a reforma tributária, e eu não entrarei nesse assunto, mas parece ser uma expressão em lei deste sentimento cultural. Você tem que ir lá em quem tem mais e tirar de quem tem mais, para dar para quem tem menos. A Bíblia fala que quem tem menos tem que ir trabalhar no campo, é o que está escrito ali. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora não. O que eu quero dizer é que a generosidade, biblicamente falando, é uma coisa para todos. Para todos. Ninguém, biblicamente falando, tem tão pouco que não possa repartir. Ninguém foi tão miseravelmente provido de bênçãos, é isso que eu estou tentando traduzir, que não possa ser generoso. Permita-me ilustrar. Um amigo que trabalha no ministério da Primeira Igreja Batista de Curitiba, estava com um grupo que nessa época do ano foi levar cestas básicas para membros da igreja que são mais pobres. Dentre eles chegaram à casa de uma senhora consideravelmente pobre, e foram levar para ela uma cesta básica. E enquanto estavam fazendo a visita, eu ouvi isso deste amigo, ela abriu a cesta básica em cima da mesa e começou a repartir as coisas que estavam dentro da cesta básica. Então, se a cesta básica vinha 2 pacotes de feijão, ela punha um aqui, fazendo 2 pilhas, enquanto a água estava fervendo, para ela servir um café para os irmãos que foram fazer a visita. 2 latas de sardinha, ela separou uma e outra, e assim ela abriu o saco de arroz e dividiu. Ela fez a cesta básica em 2 pilhas. Os observadores interessados perguntaram por que a irmã está fazendo isso. Você já imagina qual foi a resposta dela. Ela estava dividindo a cesta básica porque ia dividir com a vizinha que não tinha recebido uma cesta básica. Uma cesta básica dura poucos dias na casa de qualquer um de nós. Nós pensaríamos que a pessoa que está recebendo, que precisa receber uma cesta básica, ela não tem que dividir com ninguém, ela precisa de receber dos outros.
O que faz com que a gente adote essa posição. Os outros têm obrigação de dar. Os outros têm mais do que eu. Eles têm a obrigação de dar. Você sabe que na lei de Deus, que na palavra de Deus, ninguém, porque a palavra de Deus, transpondo para o Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, diz que cada um tem que pôr de parte daquilo que recebeu. Cada um contribua, não é assim que o versículo diz? Cada um contribua, segundo propôs no seu coração. Eu quero repetir, cada um contribua, segundo propôs no seu coração. Não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao dar alegremente. Cada um. Ninguém se exclua, portanto. Ninguém se isente, cruzando os braços e vendo e deixando. Não é assim que muitas pessoas adotam essa postura em N situações da vida? Você nunca viu isso acontecer? Vou citar um outro campo. Um parente doente. Aí cria-se um grupo de WhatsApp, não é? Cria-se um grupo de WhatsApp. Ajudar fulano, ou família fulano, o que for, o nome que se der ao grupo. E aí todo mundo entra no grupo para poder participar. A escala para dormir no hospital, é a escala para ratear os remédios. Eu já ouvi essas histórias muitas vezes. Nos grupos sempre tem o que vão lá primeiro, colocam o nome primeiro, e tem os outros que não colocam o nome jamais. Jamais. Será que só eu já vi essa história? Você nunca viu também, não? Estão esperando que os outros façam. Estão esperando que os outros assumam. Se faltar, eu entro. Eu pareço entender da Escritura Sagrada o equilíbrio entre a prudência com a forma como nós administramos aquilo que Deus nos dá, sendo prudentes sobretudo no que diz respeito a nós mesmos, enquanto somos generosos com aquilo que Deus nos dá, no que diz respeito a outros, no que diz respeito, sobretudo, à obra do Senhor. Alguns anos atrás, quando eu pastoreei a igreja de Bela Vista, eu escrevi um texto falando sobre uma membro da igreja, uma pessoa hipotética. Escute bem, preste atenção no que eu estou falando aqui. Uma pessoa hipotética. O texto era sobre uma pessoa hipotética, figurativa, simbólica, representativa. A pessoa que nunca contribuía. Nunca contribuía porque nunca dava. É claro que nunca dava, eu escrevi no texto. Ela está pagando o streaming, ela está pagando a parcela do celular, ela está pagando o restaurante, ela está pagando a festa, ela está pagando o clube, ela está pagando, nunca dá. Não colham as espigas nos cantos dos campos. Não cortem até o último cacho de cada videira. Princípio 1, não gaste tudo com você mesmo. Princípio 2, seja intencionalmente generoso. Princípio 3, coloque-se no lugar de ser um instrumento de Deus. Registre o que eu disse em terceiro lugar. Coloque-se no lugar, na posição de ser um instrumento de Deus. Foi numa aplicação desta lei que Ruth entrou na história. Lembra da história de Ruth, aluno da escola bíblica dominical? Ela voltou dos campos de Moabe junto com Noemi. Não tinha campo. Noemi, que já estava bastante idosa e fragilizada para fazer o trabalho, disse a ela: vá aos campos. Aí se você leu a tradução mais antiga de Almeida, está escrito: vá aos campos rabiscar. Agora, rabiscar para mim é quando minhas filhas sentam com um papel aí enquanto eu estou pregando, elas estão com o papel e o giz lá. Viu, papai e mamãe? Ajude seu filho a ter reverência na casa do Senhor. Aí para mim rabiscar é isso, mas o dicionário me diz que rabiscar é isto aqui, é colher as últimas espigas e o que cai, se você leu a tradução antiga de Almeida, nas gavelas, que é o espaço entre um ramo, uma fileira de espigas e outra. E lá foi Ruth, a moabita, rabiscar nas gavelas, isto é, colher o que caiu nos cantos dos campos. Foi numa dessa
que Ruth entrou na história, ela se casou com Boaz. Quem lembra o nome? Vai ganhar um bombom. Quem lembra o nome do filho de Ruth e Boaz? Quem disse Obed? Estou devendo um bombom. Vou pagar, bombom, caramel. Agora envolvi mais alguém na história. E quem foi? Agora é mais difícil. Quem foi o filho de Obed? Olha, gente, parabéns. E o filho de Jessé, o último filho caçula dele foi Davi. Davi foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa. Agora para apertar, quem foi o filho de Asa? Josafá, gente, agora vocês estão me devendo um bombom. Roboão, Abias, Asa, Josafá, 14 gerações até o exílio da Babilônia, Zorobabel, Salatiel. Onde termina essa genealogia? Você sabe onde eu estou querendo chegar? O Senhor Jesus. Foi numa dessas aqui, foi numa aplicação dessa lei. Por isso eu estou traduzindo o terceiro princípio. Ponha-se no lugar de ser um instrumento da provisão de Deus, pois você não sabe até onde a sua generosidade, a sua liberalidade alcançará. Você não sabe, está além daquilo que os seus olhos alcançam, mas não está além daquilo que os olhos de Deus alcançam. Eu participei indiretamente, permita-me compartilhar esse testemunho, com uma história dessas. A igreja que eu pastoreava em Belo Horizonte, e sei que não é de maneira nenhuma constrangedor para ninguém dos que eu citarei aqui, a igreja que eu pastoreava em Belo Horizonte, em determinado momento da sua história, anos antes, encontrou-se numa situação muito difícil, crise. Mandou uma carta para várias igrejas pedindo auxílio. Uma dessas cartas chegou à primeira igreja batista de Cerro, uma cidade lá no norte de Minas Gerais. A primeira igreja batista de Cerro levou a carta para a Assembleia. Eu quero ressaltar, eu não era o pastor da Bela Vista nessa época, isso foi anos antes. A primeira igreja batista do Cerro leu a carta numa Assembleia e a igreja do Cerro deliberou mandar uma oferta para a igreja de Bela Vista. A oferta foi proporcional às possibilidades daquela igreja, quero que os irmãos saibam disto. Auxiliou a igreja batista de Bela Vista a sair da situação em que ela contextualmente se encontrava. Passam-se os anos. Passam-se os anos e eu quero que os irmãos saibam o seguinte: eu não era sabedor dessa história até bem depois. Eu não era sabedor desse fato, não era sabedor de que a igreja do Cerro respondeu a carta até anos depois. Quando eu já estava pastoreando a igreja há 4 ou 5 anos mais ou menos, foi no ano que a Lívia nasceu, nós organizamos no mês da juventude uma viagem missionária. E levamos um ônibus com jovens e outros membros da igreja para poder passar um fim de semana, para poder fazer ação social, evangelismo de rua, EBF com as crianças, trabalho de artesanato com as senhoras. Foi realmente uma experiência muito gratificante. Quando nós estávamos fazendo o planejamento, alguns meses antes, nós tínhamos pensado em fazer o trabalho numa outra cidade, mas as portas se fecharam aqui. Depois pensamos num terceiro campo, pensamos em fazer em Conceição do Mato Dentro. Também o trabalho não deu certo fazer ali. Por fim, tínhamos uma irmã que tinha pedido carta para a igreja alguns anos antes e ela organizou tudo para que o trabalho fosse feito na cidade de Cerro. Quando chegamos em Cerro, o trabalho foi maravilhoso. Deus abençoou esplendidamente o evangelismo, a entrega de folhetos, os cultos ao ar livre, a ação social. Irmãos, o atendimento oftalmológico lá foi tão grande que o secretário de saúde veio no dia seguinte, esse pessoal é esperto que só, para tirar foto com a gente, para poder gravar um vídeo e postar, dizendo, desafogou a consulta oftalmológica em 3 anos aqui. Aí tem um detalhe, só uma curiosidade. O tema do projeto, o nome do projeto era Cheios do Espírito. Aí veio o secretário de saúde, faz foto com a gente, faz vídeo, aí no vídeo ele fala assim, estamos aqui com esse pessoal, cheios de espíritos. Falei, não, nada disso, um só. Virou outra coisa aqui agora. Quando nós estávamos fazendo o culto lá de encerramento, e o culto foi com as 2 igrejas, o irmão que era o tesoureiro da igreja pediu a palavra e deu esse testemunho.
Os membros da igreja de Cerro não se lembravam de ter dado a oferta. Eu não sabia quando organizei a viagem. Um se lembrou dessa oferta anos antes. E aí todos nós não pudemos senão louvar a Deus, porque lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus registra as obras dos santos e delas não se esquece. Há um memorial perpétuo diante do Senhor. Aliás, isso também concorda no Novo Testamento com Hebreus 6,10, que diz: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho de amor. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo. Quando você abre o seu coração para a generosidade, para a liberalidade, você se associa aos projetos, aos propósitos de Deus, você se faz um cooperador de Deus, em vez de um cooperador só de você mesmo. E você será privilegiado, abençoado, que a sua generosidade, a sua liberalidade alcançará aonde você nem imagina, mas Deus muitíssimo bem sabe. Que me faz lembrar a chamada bem-aventurança esquecida de Atos, capítulo 20, versículo 35, que diz: mais bem-aventurada coisa é receber do que dar. Não. Mais bem-aventurada coisa é ganhar, é verdade, do que dar. Não. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Permitam-me então terminar a minha mensagem. O pessoal dos cânticos pode se dirigir para cá, porque nós vamos cantar em seguida. Permitam-me terminar a minha mensagem recitando alguns versículos para o seu coração. Provérbios 3, capítulo 9, versículo 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 11, 25, veja que lindas essas palavras: a alma generosa prosperará. Provérbios 22, 9, o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 28, 27 diz: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas. Está escrito aí na parede. Isaías 58, 10, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Lucas 6, 38 são palavras do Senhor Jesus: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que medirdes, certamente vos medirão também. 2 Coríntios 9, versículo 7, cada um, não somente alguns, mas cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Atos 4, versículo 34 e 35, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, desfazendo-se de bens, traziam o preço do que fora vendido, não administravam cada um deles conforme achavam que devia ser, não, depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. 2 Coríntios 8, versículo 9 diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Último, Atos 20, 35, que já foi citado. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Enfermos aí quer dizer fraco, debilitado, não é somente condição física. E recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você se alegra mais em ganhar ou em dar?
Você se alegra mais em contribuir ou em ganhar, em receber mais? A Bíblia diz para nós, Deus diz, não colhe até a última espiga, não corte até o último cacho do campo. Estamos em face de um ano novo. Hoje nós vamos votar o orçamento da igreja para o primeiro semestre. Para o primeiro semestre do ano que vem. Considere diante do Senhor. Todos aqui conhecem a transparência com que a igreja usa os recursos, a prestação de contas. Todos estão familiarizados com a forma como a igreja procede nesta área. Considere não isto, mas considere como você tem exercido generosidade e liberalidade, ou egoísmo, ou materialismo. Como você tem observado os princípios da palavra de Deus no tocante às bênçãos materiais que o Senhor lhe tem concedido.